Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você e toda a sua família. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo 46, que tem por título Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse é um salmo também dos filhos de Corá. Era um salmo que era cantado em voz de soprano, ou seja, uma voz mais aguda, um cântico que era sempre usado para exemplificar o cuidado e o controle de Deus sobre todas as coisas. Esse salmo tem três divisões muito simples. No primeiro momento, do versículo 1 ao versículo 3, é apresentado a fortaleza segura, que é o Senhor. Depois, do versículo 4 ao versículo 7, é apresentado que Deus está de fato com o seu povo, Deus cuida do seu povo. E depois, do versículo 8 ao versículo de número 11, é uma convocação do Senhor para que todos aqueles que estão na terra o sirvam, o adorem. Vamos ler. Do versículo 1 ao versículo 3, então, a apresentação de Deus como uma fortaleza segura. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Portanto, a imagem aqui olha, Deus de fato é essa fortaleza segura. Em Deus, ainda que haja transformações climáticas, ainda que haja eventos da natureza terríveis, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Do versículo 4 ao versículo 7, há essa afirmação de que Deus, portanto, está conosco, Deus está ao nosso lado. Olha o que diz as Escrituras. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos muitas referências a Jerusalém no Antigo Testamento. A primeira referência é talvez o diálogo que há entre Abraão e o rei de Salém, Melquisedeque. Alguns dizem que Salém é uma corruptela do nome Jerusalém, Então já há uma menção à cidade de Jerusalém. Nos tempos de Davi, ela é chamada de Jebus, que é a terra dos Jebuseus. A cidade estava construída em cima de um grande monte, que é o Monte das Oliveiras, e algumas outras cadeias de montes menores. Portanto, era uma cidade muito fortificada. Davi tomou essa cidade durante o seu reinado e estabeleceu Jerusalém, então, como uma cidade do rei, como uma grande cidade. Aqui, e também sempre nas Escrituras, toda vez que nós falamos de Jerusalém, sempre há uma relação com uma Jerusalém celestial. Na Bíblia, há duas cidades que servem como parâmetro para a gente pensar a vontade de Deus e a vontade do mal, onde o mal prospera. Nós temos Jerusalém, a cidade de Deus, e nós temos Babilônia, a cidade do homem, a cidade do pecado. É dito lá em Apocalipse que Jerusalém desce do céu como uma grande cidade de Deus e Babilônia cai. Apocalipse 18 começa dizendo: caiu a grande Babilônia. Aqui no Salmo nós vemos Jerusalém e é dito que Deus está no meio dela. Jerusalém aqui representa também o povo de Deus. A ideia de que não apenas fisicamente lá na Palestina Deus estava em Jerusalém, mas Deus está no meio do seu povo. Por isso ele não será abalado, mesmo quando vier lutas, quando vier perseguições, quando houver um sítio em volta, um sitio em volta para poder destruir a cidade não será destruída, porque Deus está no meio dela, Deus governa, Deus controla a cidade. E aí, do versículo 8 ao versículo 11, há uma convocação do próprio Deus. Olha o que diz: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações,
Sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui é um jogo de linguagens, por hora Deus falando, por hora o salmista falando, mas a função aqui do discurso é mostrar que, por mais que Israel, por mais que Jerusalém, por mais que o povo de Deus possa ser cercado numa batalha, o Senhor põe fim a essa guerra. Por quê? Porque Ele está no meio do seu povo e Ele é o guerreiro verdadeiro, o guerreiro que vence todas as batalhas. E aqui Ele diz no versículo 10, diante de todos aqueles que foram derrotados diante do povo de Deus, Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus governa todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que no dia final, toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Este salmo é um salmo que nos fortalece. Eu me lembro que no primeiro domingo da quarentena, do começo da quarentena, nós pregamos esse salmo online pelo YouTube, e eu me lembro de estar falando desse salmo e durante a pregação ser tomado por uma alegria poderosa no coração, de saber que aquilo que eu estava lendo não eram apenas palavras vazias, mas era a verdade profunda e inabalável de que o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Ele nos guarda, Ele nos fortalece e nós seremos vitoriosos. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, que a graça e a paz do Senhor seja sobre você. Amém.